Uma boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que bom que você veio à casa de Deus hoje. Amanhã nós iremos falar sobre o Deus que cuida do mundo inteiro e a história universal do mundo todo em um único capítulo da Bíblia, tá certo? Amanhã nós entramos um pouquinho em profecia também, não perca amanhã, tá certo? Mesmo sendo feriado, nós estaremos aqui, não podemos perder, tá certo? E nós vamos continuar com as temáticas cada dia melhor, ok? Nesse momento nós temos o momento dos pedidos e dos agradecimentos. Se você tem o seu pedido, escreveu no pedacinho de papel, coloque aqui, pode vir, colocar aqui na caixinha de oração. Eu sei que você tem desafios na vida e não são poucos, não é verdade? Muitas vezes não é por você que você ora, mas você é um intercessor. E você se lembra de alguém que está ou doente, ou cansado, ou aflito e precisa da sua oração. Vir aqui colocar à frente é um passo de fé que você dá. É uma guia. É um momento que você diz: Senhor, eu estou andando porque eu confio em Ti. Eu estou vindo colocar o meu pedido como forma e demonstração que eu coloco o meu pedido nas mãos de Deus e no trono de Deus também. Não é verdade? Confie em Deus, que Deus fará o melhor por você, pode ter certeza disso. É bom nós entregarmos nossas aflições, nossos problemas nas mãos de Deus. Deus faz o melhor para a gente, pode ter certeza disso. Deus, Ele age, tá certo? Ele faz em nós o querer e o efetuar dEle. Ele vai conosco, trilhando o caminho da salvação. Vai aplainando as veredas. Cada pedido que você faz é uma pedrinha menos de tropeço que você tem no teu caminhar rumo ao céu. Você pode ter certeza disso. Queria orar com você nesse momento pelo pedido que você colocou na caixinha de oração. Feche os seus olhos, do jeito que você está, curve sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Pai, muito obrigado. Porque depois de um dia de trabalho, de lutas, de desafios, nós ainda temos a convicção de estarmos na Tua casa de oração. Porque sabemos que aqui é o melhor lugar, que aqui é o lugar correto em que devemos estar, que é aos Teus pés. Por isso, Senhor, ao vir à frente os Teus filhos e colocarem os seus pedidos nessa caixa de oração, eles demonstraram publicamente que eles confiam em Ti e querem que o Senhor faça o melhor para a vida deles. Cumpra, Senhor, a vontade Tua no viver de cada um aqui. Abençoa, Senhor, cada filho que o Senhor tem aqui na igreja e espalhado no mundo inteiro. Abençoe também os lares que aqui são representados. Supra todas as necessidades dos mesmos e que Tua igreja, Pai amado, possa ser próspera para a honra e glória do Teu santo nome. Nos entregamos a Ti, Senhor. Faça com que a Tua obra venha a ser realizada na nossa vida e também através de nós. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, vamos então hoje falar uma verdade bíblica sobre um coração sem amor. Ok? Bem, para variar eu esqueci de ligar. Vamos lá então. Ok. Deixa eu começar hoje, a palestra de hoje, com uma pergunta. Deus criou tudo, sim ou não? Nossa, que sim.
Eu acho que vocês estão com dúvida, hein? Deus criou tudo, sim ou não? Vou repetir. Deus criou tudo, sim ou não? Se Deus criou tudo, Ele criou o mal também, certo? Ué? Se Deus criou tudo, Ele criou o mal também? Então existe um outro criador, porque outra pessoa criou o mal. E se existe outro criador, Deus não é o Deus único. Existe um outro Deus com tanto poder quanto o Deus que você crê. E aí a gente fica com a pulga atrás da orelha, não é verdade? Se Deus não criou todo e o mal existe, então existe um outro criador. Hoje nós vamos falar sobre a origem do mal. E eu queria começar com esse símbolo aqui. Vocês conhecem esse símbolo? Como que ele chama? Yin e Yang, tá certo? Esse símbolo, ele é representação das perguntas e da linha de raciocínio que eu acabei de fazer com você. E nós vamos estudar isso. Olha só, o Yin e Yang é o seguinte: para existir o bem, o mal e o bem têm que estar alinhados. A natureza e tudo que existe, diz o Yin e Yang, a natureza e tudo que existe, ela precisa ter equilíbrio. É isso que fala. Então, uma natureza boa é uma natureza que tem o bem e o mal equitativamente equilibrados. São iguais. Essa é a filosofia do Yin Yang, uma filosofia oriental. Então, para existir o bem, precisa do mal, e para existir o mal, precisa do bem. E os dois têm que estar alinhados. Essa é a linha de raciocínio. Então, e outra coisa, o pontinho branco no preto e o pontinho preto no branco é o seguinte: nem todo bem é 100% bom, e nem todo mal é 100% ruim. Existe esse equilíbrio. Daí vem a pergunta: se Deus criou tudo, Ele criou o mal. Vocês falaram não. Então o mal foi criado. Se o mal foi criado, existe um outro criador tanto quanto Deus. E aí? Aí complicou o negócio, pastor. Vamos rasgar a Bíblia. Não, não é desse jeito também não. Calma aí. Deixa eu contar uma história para responder a tua pergunta, que você ficou com essa dúvida na cabeça, eu tenho certeza. E agora, como sair dessa? Certa vez, um professor ateu chega para as crianças, chega para os jovens da sala e diz: meus alunos, Deus criou tudo? E aí os alunos responderam: sim, criou tudo. Então Deus criou o mal. Então esse Deus que vocês falam que é amor, não existe de fato. Porque um Deus que cria o mal não é 100% amor. E as crianças ficaram sem responder, até que um dos alunos levanta a mão, pede permissão e fala: professor, o escuro existe? Existe escuro? O professor falou: claro, apague a luz num quarto totalmente fechado. Olha o universo, totalmente sombrio. Aí esse aluno falou: não, professor,
Não existe escuro. Na física, o que acontece é a ausência de luz, mas o escuro não existe. Aí esse aluno engatou a segunda afirmação e disse: professor, existe o frio? E o professor falou: claro que existe. Olhe atrás da janela, está nevando, é frio. Professor, não existe frio. Na física, existe somente a ausência de calor e não o frio. E está certo, são os fenômenos físicos e que se diz. Daí ele falou o seguinte: professor, o mal não vem de Deus. O mal é simplesmente a ausência de Deus no coração das pessoas. Deus, ele não criou o mal. O mal foi criado pela ausência de Deus no coração da criatura. Sabe quem era esse aluno? Albert Einstein. Um dos grandes físicos, ou o maior físico que a humanidade conheceu, e cristão também. Judeu cristão. Você vê que o mal, ele existe. Mas ele não é fruto de um ser criador. Ele não é nada mais, nada menos do que a ausência de Deus no coração do ser, de uma criatura. Então, olha só, existem duas forças no universo. Isso daí você tem que entender. Uma força para o bem e outra para o mal. A Bíblia diz que Deus é o autor do amor e do bem. Em contrapartida, o diabo, ele é o autor do ódio, da dor e do sofrimento. E uma das grandes estratégias do diabo é fazer com que você e eu acreditemos que Satanás não é nada mais, nada menos do que um mito, uma influência abstrata. Hoje em dia, nós vivemos num mundo que ninguém é o autor, todo mundo é vítima. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para ver isso? Aquele moço ou menino que assalta uma padaria e rouba. Vem o direitos humanos, ONGs e assim por diante, e fala o seguinte, fala assim, coitadinho, ele não tem culpa nenhuma em ser um assaltante, ele simplesmente é vítima da sociedade que ele criou. E aí começa a achar, olha onde ele nasceu, olha quem são os pais dele, ele não conheceu o pai, ele é uma vítima sozinho, solte ele, coitado. Esse é um exemplo, existem vários. Você já viu pessoas falarem isso? Vitimizando somente o mal que há em nós. E é isso que acontece em uma outra proporção com a pessoa de Satanás. Hoje, a pessoa de Satanás, ela está sendo mistificada, criando um mito, uma mitologia. Satanás não existe. Satanás é uma influência abstrata somente. Olha só, as pessoas hoje em dia pensam e falam e tentam crer que, primeiro, Satanás não existe. Ou que Satanás é uma energia negativa, ou é um pensamento negativo, ou é um mecanismo de defesa. É mais ou menos assim. Não existe o mal. Não existe aquela história que um anjo caído veio para a terra. O que existe é um mecanismo de defesa que a evolução criou na tua vida para que você não faça
coisas que coloquem em risco as tuas gerações futuras, a tua prosperidade e o teu bem-estar atual. São meros mecanismos de defesa. Será que é isso mesmo? Será que nós estamos lutando somente com mecanismo de defesa na nossa vida? Ou será que nós lutamos contra um príncipe do mal mesmo? Uma pessoa? Bem, eu e você, vivemos uma guerra chamada Grande Conflito. O grande conflito entre o bem e o mal. E o grande conflito acontece onde? Aqui na Terra? O grande conflito acontece aqui na Terra, sim ou não? Sim ou não? Não. Não. O grande conflito não acontece aqui na Terra, não, gente. Dois falaram certinho aqui, mostraram para mim. Acontece aqui, ó. Ou aqui, né? Depende da figura de linguagem que você usa, mas é a mesma coisa. Acontece aqui na mente ou no coração. O grande conflito, de que lado você deve estar? Do lado de Deus ou do lado de Satanás? E esse grande conflito teve um início, quando começou o inimigo, quando surgiu Satanás. A história do grande conflito começa com a história do surgimento do diabo, do inimigo de Satanás. Vamos ver então como começou Satanás? Vamos ver como Satanás surgiu? Ezequiel 28, de 11 a 17. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel é lá no Antigo Testamento. Quem tem a Bíblia igual a minha aqui, ó, essa bonitinha aqui, com essa capa aqui, página 835. Quem tem a Bíblia igual a minha, página 835. Vamos ler do versículo 11 em diante? Não está no PowerPoint, não está no telão, nós temos que abrir a Bíblia e ler. Vamos lá. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, para por aí. Presta atenção aqui. O rei de Tiro era um homem maléfico. E profeticamente, profecia não se entende como se lê. O rei de Tiro é um símbolo de Satanás. É um simbolismo do inimigo de Satanás, tá? Só para a gente entender o contexto. Vamos continuar lendo agora. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criados, e foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e pus para que te contemplem. O que nós vemos aqui nesse relato desses 6 versos? Quem era Satanás? E
como ele era também. Quem era e como ele era. Olha só, ele era sinete da perfeição. Ele era perfeito. Ele era cheio de sabedoria e beleza. Ele já estava no Éden quando o Éden foi criado. E ele era coberto do quê? De pedras preciosas. As mesmas pedras que Lúcifer, que Satanás andava, eram as mesmas pedras dos fundamentos da Nova Jerusalém. São as mesmas pedras, tá certo? Mas ele era perfeito nos caminhos, até que se achou o quê? Iniquidade no seu coração, tá certo? E o comércio dele, o que é o comércio? Um comerciante, principalmente um vendedor, ele tem que ser bom de papo, não é verdade? Bom de oferta para vender o produto dele. O comércio de Satanás era isso, ele começou a ofertar o produto dele, que era o quê? A rebeldia. Uma ideia totalmente antagônica ao que era verdadeiramente Deus, tá certo? Aí o que aconteceu? E por causa, elevou-se o seu coração por causa da sua formosura e corrompestes a sua sabedoria. A beleza de Lúcifer, e não era só formosura física, era formosura total, era beleza total. Era tão grande que ele começou a nutrir um sentimento de ser melhor do que os outros. E aí o que aconteceu? A sabedoria dele começou a ir por outra vertente, e não de servir a Deus. A sabedoria é algo de duas mãos, né? De dois caminhos. A mesma sabedoria pode inventar uma vacina ou pode inventar a bomba atômica. Não é verdade? É a sabedoria igual. E Satanás, ele ficou entendendo que ele era melhor do que o outro por causa da sua beleza. Beleza no porte nobre, beleza no porte físico, beleza no porte ético e assim por diante. Tá certo? Nós que somos bonitos sofremos isso, né, gente? É complicado. A gente tem que se pautar muito nisso, viu? Mas, e aí o que aconteceu? Veio a iniquidade. Veio a iniquidade e acabou de ruir tudo de Lúcifer. Então, o que a gente vê em Ezequiel 28, de 11 a 17? Ele tirou Deus de escanteio, a ausência de Deus, e colocou o quê? O egoísmo, o egocentrismo dentro dele. Entendeu? Então, como surgiu Satanás? Ele surgiu por causa do egoísmo dele, né? Isaías 14, de 12 a 15, é um outro relato semelhante, tá certo? Quem tem a Bíblia igual a minha, está na página 700, redondinho, 700. Quem tem a Bíblia igual a minha, página 700. O que diz ali? Amém? Misericórdia, então. Vamos lá. Então. Vamos esperar um pouquinho. Isaías capítulo 14, versículo de 12 a 15. O que diz? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias ao teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Satanás, que ele era a estrela da manhã, tá certo? Ele
colocou no coração dele uma coisa: ser maior do que quem? Do que Deus, do que o Altíssimo, tá certo? A expressão estrela da manhã é traduzida no latim, do hebraico para o latim, Lucifere, e daí que vem o nome Lúcifer, tá? Muitas pessoas dizem que o nome Lúcifer é o nome de Satanás antes do pecado. Não é. É um título de brilho que foi dado como consenso popular ao nome de Lúcifer. Qual era o nome de Lúcifer antes de se tornar, ou qual era o nome de Satanás antes de se tornar Satanás? Não sabemos. Lúcifer não é. Lúcifer é um nome da característica dele, estrela da manhã, que brilha muito, emanador de luz, Lucifere, tá certo? E Lúcifer, só por esse nome dá para a gente entender que ele ainda não é aquele ser grotesco que bota medo que nós vemos por aí nos desenhos, pinturas, gravuras e assim por diante. Ele ainda carrega, apesar das características de pecado, ele ainda carrega traços nobres e de beleza. Quem diz isso é uma escritora chamada Ellen White no livro História da Redenção, tá certo? Ele ainda é belo, ok? Não é aquele Satanás que nós vemos e que a cultura medieval implementa, tá certo? Com chifre, rabo, garfo, inferno e assim por diante, tá certo? Outro detalhe, inferno existe? Nós vamos ver nos próximos estudos, biblicamente, se inferno existe ou não, tá certo? Bem, e profeticamente, Satanás é mencionado de forma profética? Sim. Presta atenção nessa figura que você está vendo. Um dragão com sua cauda arrastando estrelas. Apocalipse 12, 3 e 4 diz o seguinte: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Lembram que no primeiro estudo eu falei que dragão em profecia não era dragão? É o quê? Satanás. Satanás, a sua cauda em profecia é o comércio, é a ideologia, tá? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Estrelas, o que é estrelas? Estrelas em profecia tem duas interpretações, ou uma só. Anjo ou mensageiro. A palavra grega anjo pode ser traduzida por anjo ou por mensageiro também. Então, quando Satanás saiu do céu, ele, através da sua cauda, da sua ideologia, ele arrastou quanto dos anjos? A terça parte, tá certo? A terça parte, que é muito anjo. Nós não sabemos quanto, mas é muito, muito anjo. Apocalipse 12, 7 a 9, vem falando sobre isso também. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9. O que diz? Página 1267. Houve peleja no céu, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Houve guerra no céu. Miguel
e os seus anjos pelejaram contra Satanás e os seus anjos. E quem ganhou a guerra? Miguel ganhou a guerra. E Satanás foi expulso do céu e veio para onde? Para a terra. Veio para a terra e aqui na terra, você já sabe o estrago que aconteceu. Para um pouquinho aí, deixa eu abrir um parênteses aqui. Existe um estudo na área teológica chamada angeologia. Já ouviram falar disso? Angeologia é o estudo dos anjos. Isso é muito fácil de se encontrar em literatura mais popular do que em literatura científica teológica. Na angeologia, as pessoas dizem que Miguel é um anjo de primeiro status, que Miguel é um arcanjo, um anjo grande, um anjo líder, tá certo? Deixa eu falar uma coisa para você. Em nenhuma parte da Bíblia, Miguel é falado ou mencionado como anjo. Miguel é Deus, é Jesus. Então, quando na Bíblia você vê a palavra Miguel, ou arcanjo Miguel, se refere somente a Jesus e não um outro anjo. Miguel é criador, não é criatura. Miguel é líder do exército, não parte do exército. Ok? Quando fala que Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, é Jesus e os seus anjos pelejaram contra Satanás e os seus anjos também, tá? E quem perdeu a batalha? Lúcifer, Satanás, tá certo? Satanás se rebelou e estragou 1/3 do céu. Eu acho que você deve estar pensando, se perguntando o seguinte: puxa vida, Deus, ele sabe tudo. Deus, ele pode tudo. Deus não poderia ter matado Satanás no primeiro resquício ou na primeira fagulha de pecado no coração dele? Poderia ou não poderia? Poderia. Por que não fez? Deus não poderia ter criado Satanás sem condição de originar o pecado? Poderia ou não poderia? Por que não fez? Olha as perguntas que vêm na mente. Por quê? Olha só. Por que Deus não criou Lúcifer sem a possibilidade de se converter a Satanás e ser oposição e desobedecer-lhe? Sabe por quê? Se Deus criasse Satanás sem o livre-arbítrio, Deus criaria robô. E você e eu seríamos robôs. Nós seríamos programados para amar. E não teríamos liberdade em amar a Deus ou não. O amor que você sente por Deus é algo genuíno. Não é algo formatado e colocado na tua mente. Não é algo configurado na tua vida. É algo que você adquiriu pelo livre-arbítrio. E por que Deus não destruiu Satanás? Aí outro ponto. Se Satanás começasse a rebeldia e Deus falasse assim: acaba, Satanás, morre agora, Satanás ia morrer. Mas também todas as criaturas iam obedecer a Deus por medo e não por amor. Você estaria aqui hoje por medo e não por amor. A igreja estaria cheia por medo e não com algumas pessoas por amor. Você está entendendo por que Deus não destruiu Satanás? Foi por isso, tá certo? Bem, e aí? Satanás veio para a terra, azar o nosso.
Deus falou para a gente que Satanás viria? Falou. E ele deixa advertências para você e para mim. Olha só o que diz Apocalipse 12, 2. Vamos ler todo mundo juntos? Voz alta. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo lhe resta. Ai de vocês que estão na terra, porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e ele quer fazer o quê? Ele quer levar o máximo de nós junto com ele para a perdição eterna. Cuidado, diz 1 Pedro 5,8, o que diz lá? Sede sóbrios, leia comigo, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, vigie. O diabo, ele anda ao redor de vocês, procurando te devorar. E como você pode vigiar? É o que você está fazendo, estudando a palavra de Deus, aprendendo das verdades de Deus, aprendendo das verdades bíblicas. Isso é ser sóbrio. E com quem se originou o pecado então? Hein? Com quem? Com Satanás. Olha só o que diz 1 João 3,8. Aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O pecado começou com o diabo. E aquele que pratica o pecado procede de quem? Se você peca e peca gostando do pecado, você procede de quem? Do diabo. Outro texto que elucida melhor essa qualidade, eu vou explicar melhor, João 8,44. Vamos ler? Ele quem fala que é Satanás, tá? Leiamos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Satanás, ele jamais se firmou no quê? Verdade. E o que é a verdade? Vamos ver? São João 17, 17. O que diz lá? São João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a tua palavra é a verdade. Gente, presta atenção numa coisa. Satanás jamais se firmou na verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Satanás, ele crê em Deus? Sim ou não? Ele crê em Deus? Sim. Ele conhece Deus? Mais do que eu e você. Satanás conhece a Bíblia? Sim ou não? Conhece? Mais do que nós. Não é verdade? E muito mais, sabe a Bíblia de cor. Qual que é a diferença, então, entre eu, você e Satanás? Ele não obedece. Ele jamais se firmou aonde? Na verdade. E a verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. Se você só acredita em Deus, se você só crê que a Bíblia é o livro de Deus, e não se firma na verdade, e não pratica a Bíblia, você não é nada mais, nada menos do que o diabo. Você é filho do diabo. Você é igual a ele. Conhece Jesus, crê no céu, crê que Jesus vai voltar,
crê que a Bíblia é a palavra de Deus e não segue a Bíblia, você está fazendo igual o diabo faz, você é filho do diabo. É gostoso ser chamado assim? Então hoje você tem uma escolha. Qual é a tua escolha? Se firmar na verdade, seguir a palavra de Deus e seguir a verdade. Sabe por quê? Porque Deus quer te levar para o céu, para o Éden restaurado. O pecado arruinou o plano original de Deus, tá certo? Olha só, a terra antes de Deus, antes do pecado, era muito boa. Se você ler Gênesis capítulo 1, vem falando assim: e Deus fez o primeiro dia e era bom. Fez o segundo e era bom. E fez o terceiro, era bom. O quarto era bom. O quinto era bom. O sétimo, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez era bom, era perfeito, era pleno. No plano original de Deus, não existia pecado, não existia hospital, não existia dor, não existia sofrimento, não existia câncer, não existia maledicência, não existia cansaço, fome, não existia nada disso. O Éden era o lugar perfeito, era tudo muito bom. Mas daí, a mulher deu ouvidas, tinha que ser a mulher, né? Não, estou brincando, não tinha que ser não. Mas que foi, né? Aí veio o pecado, a serpente, Eva, distanciando-se de Adão, tá certo? E aconteceu o mal. Gênesis 2:8 e depois de 15 a 17, vem falando o teste de fidelidade que Deus fez com Adão e Eva. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 8, depois o versículo 15 a 17, diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. Daí Deus, ele falou isso para o casal edênico, mas Eva, eu vou resumir Gênesis 3, de 1 a 10, Eva foi passear, e ela encontrou a serpente. A Bíblia fala, o mais sagaz de todos os animais. A serpente era linda, bela, brilhava, tinha asas, voava. Olha que legal. E a serpente estava na árvore do conhecimento do bem e do mal, onde que Eva não era nem para colocar a mão. A árvore não tinha pecado, a árvore não tinha o DNA do pecado, não tinha veneno do pecado. Era o ato de desobedecer a Deus que era o pecado. Então, a serpente começa a conversar com Eva e ludibria Eva. Mas na verdade não era o animal serpente, era quem? Satanás. Satanás estava incorporado na serpente, certo? Olha só que interessante. Um minutinho. Satanás, ele se incorpora dentro da serpente e fala através da serpente com Eva. A serpente foi o cavalo que Satanás usou para falar com Eva. Um ser falar, se incorporar em outro e falar através desse outro, sabe como que chama isso?
Espiritismo, possessão, espiritismo. A primeira sessão espírita do nosso planeta Terra foi feita no Jardim do Éden por Satanás. Tire suas conclusões. Daí, Satanás ludibriou Eva, deu o fruto para Eva, Eva comeu, entrou em pecado, Eva se tornou sedutora, mostrou o fruto para Adão, Adão também comeu. E aí veio o pecado e o erro. O mesmo sentimento que Satanás estava provando no coração dele desde o céu, que o arrancou do céu, Eva e também o seu esposo Adão estavam experimentando também, que era a vergonha de Deus, afastamento do sagrado. E qual foi a maior consequência do pecado? Qual foi a maior consequência do pecado? Romanos 5:12. O que diz? Portanto, assim como só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você não foi feito para morrer. Você foi feito para viver eternamente. Por isso que a morte dói. Dói muito e a gente não consegue entender. Porque nós não fomos feitos para morrer. Mas, através de Adão, veio a morte. Tá certo? E a consequência disso é que o pó volta à terra e o fôlego de vida volta a Deus que o deu. Mas aí nós temos uma promessa, que é São João 3,16. Vamos ler? Abrir a Bíblia. São João, capítulo 3, versículo 16. O que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Olha só que interessante. Satanás institui o pecado. E Satanás pensa o seguinte: agora eu coloquei Deus em xeque-mate. Por quê? Peguei os queridinhos de Deus, Adão e Eva. Olha só como que Deus vai agir, Satanás estava pensando. Eu fiz eles pecarem. Se Deus não punir eles, Deus é um Deus permissivo. Não é um Deus justo, não é correto. Deus perde. Se Deus punir e matar Adão e Eva, Deus é um Deus carrasco, um Deus de ira. Não é aquele Deus de amor que ele mostra lá no céu. Deus perde. Quem vai ganhar? Satanás só ganha, colocando Adão e Eva em pecado. Mas ele não contava com a terceira via, que era o quê? Não é nem permissivo e nem um carrasco. É o amor em pessoa. Satanás, eu não vou nem punir e também não vou nem ser permissivo. Eles vão morrer, eles vão pagar, mas eu vou pagar por eles. Aí o plano da redenção é constituído. Deus ama o mundo, Deus ama você de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para aniquilar o plano do pecado e colocar na sua vida o plano da redenção eterna. Amém? Esse que é o segredo. São João 10, 27 e 28, para nós terminarmos, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você deseja ser ovelha de Deus? Você quer ser a ovelha do pastor amado? Você tem duas vozes que sempre disputam a tua atenção na tua cabeça.
A voz de Satanás e a voz de um Deus de amor. Para quem que você está dando ouvidos? Que aprisco você quer entrar? Você quer entrar no aprisco do bom pastor ou do mercenário que só serve para roubar as ovelhas? Deus é um Deus de amor que te espera e te aguarda. Você quer dizer não para Satanás e sim para o teu pastor amado? Se esse é o teu desejo, se coloque em pé que eu quero orar por você nesse momento. Amém. Que Deus abençoe a tua decisão. Quero orar por você. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque pela tua infinita misericórdia e sabedoria, o Senhor revela o plano diabólico de nos tirar do céu através de Satanás. Por isso, Senhor, faça com que a Bíblia e o comungar contigo seja verdade na nossa vida. Que na guerra do grande conflito nós possamos estar ao lado do arcanjo Miguel, do Deus Miguel, que guerreia e vence a guerra, Senhor. Por isso, nos unja, nos protege e nos guarda. Leva, Senhor, conosco para os nossos lares a tua presença e o Deus Espírito Santo. E que amanhã nós possamos voltar para aprender mais da história da humanidade e de como o Senhor guia a história da humanidade também. Nos despeça na tua santa paz. Vá conosco para os nossos lares. Abençoa a nossa decisão de ouvir somente a Deus. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos e até amanhã. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.